Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Olá amigos, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje tenho o prazer de receber a minha amiga aqui, a doutora Narla Aniquino, médica dermatologista da clínica Vitesse, bem conhecida aqui na cidade, em Indaiatuba, para a gente falar sobre os cuidados do corpo. Então, um tema bem legal, fica ligado aí, que a gente vai levar até vocês várias dicas importantes. Doutora, muito obrigado a presença aqui no programa Saúde em Dia. Eu que agradeço, doutor. E aí, o que a gente tem de novidade para essas gordurinhas localizadas, que é um obstáculo, principalmente depois dos 40 anos, né? A gente sempre tem essa dificuldade aí de conseguir resolver esse problema. Então, quando a gente buscou no mercado agora tecnologias, porque o tratamento facial, a gente já tem um tratamento bem completo lá na clínica, uma equipe multidisciplinar, com vários dermatologistas, e aí a gente começou a buscar no mercado uma necessidade que a gente vinha vendo desse cuidado com o corpo, né? Então, hoje a população ela está mais preocupada em cuidar do corpo, até por uma questão de saúde. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, eu hoje faço atividade física, não porque eu gosto, mas é porque eu não quero ser uma velha cheia de dor, né? Então, a gente acaba mudando um pouco os hábitos. Eu não tinha esse hábito de atividade física, você me conhece, você sabe, mas eu acabei vendo essa necessidade, vendo as dores dos meus pais, então eu acabei buscando isso. E nessa busca, a gente acaba se interessando mais pelo tema e a gente começou a perceber o quê? Depois dos 40 anos, e em alguns casos até um pouco antes, principalmente a mulher, porque o homem ele tem uma musculatura um pouco mais compacta, então essa flacidez ela é notada com menos evidência. Na mulher, não. Na mulher, o nosso tecido de sustentação ele é um pouco mais amolecido. Então, o que acontecia? Você vê as pessoas treinando, fazendo atividade física, fazendo dieta, né, usando até essas terapias hormonais, que eu acho que ajuda muito, porque dá uma diminuída na gordura localizada, mas ainda fica, né, ainda fica aquele resíduo. Então, a bananinha, a pochete, né, que é uma queixa que talvez você tenha muito dos seus pacientes também. Sim. E a flacidez. Então, a gente tentou unir essas duas tecnologias e vamos buscar isso. Então, o que você pode fazer hoje? A gente tem no mercado ultrassom microfocado, então ele vai tratar a flacidez e um pouquinho da gordura localizada de pequenas áreas. Então, você pode tratar papada, você pode tratar gordura facial e aí as pequenas gordurinhas. Então, braço, essa região da perna, abdômen, quando a área é pequena. E ultrassom macrofocado, que aí você começa a tratar a gordura localizada de grandes tamanhos, considerando, gente, grandes tamanhos, 13 milímetros, por exemplo. Ninguém está falando aqui que essas máquinas substituem totalmente uma lipoescultura, uma abdominoplastia, claro, né? Porque quando se tem grandes volumes, ou às vezes excesso de pele, aí eu acho que a tecnologia não resolve. Mas quando você tem pequenas porções de áreas de gordura localizada e que são de difícil eliminação, mesmo com exercício e com dieta adequada, aí a gente pode lançar mão das tecnologias, que aí no caso eu gosto muito do ultrassom macrofocado, que também a criolipólise, né? Uma criolipólise bem indicada e uma máquina bem potente. A gente tem que tomar cuidado também, porque tem muitas criolipólises aí que não tem esse efeito no panícula adiposo, que a mais conhecida, não vou citar nomes aqui, porque Sim. não é ético, faz de fato. Então, o que eles fazem? Um por congelamento e o outro por aquecimento. Então, quando você aquece a gordura ou você congela essa gordura, tem um encolhimento do tecido, você meio que frita o tecido, né?
Então, o calor ou o gelo, ele vai diminuir, contrair esse tecido e essa gordura ela é eliminada na corrente sanguínea sem nenhum prejuízo e não tem nenhum problema. É claro, o ideal é um acompanhamento médico, porque se o paciente precisa ser feita uma anamnese para que o caso seja corretamente escolhido também. A gente não pode sair por aí fazendo esses aparelhos em pacientes que têm alguma contraindicação ou algum tipo de alergia e tudo. E aí, a gente vai trabalhar o quê? Que seria uma outra queixa importante. A flacidez. Aí essa flacidez, atividade física, novamente, a dieta e os hormônios, né? Que como eu falei, na mulher, que é a principal prejudicada. Aí você vai trabalhar essa flacidez. Como? Com atividade física. A própria atividade física ela é muito exaustiva, às vezes a pessoa não tem tempo. Aí o que de novo o mercado fez? Foi em busca de uma tecnologia que fizesse contrações musculares. Então, esses aparelhos, né, de campo eletromagnético que estão muito em alta, eles promovem muitas contrações, estão falando em números mais ou menos 36 mil contrações em 30 minutos. Então, você pode tratar as áreas que você tem dessa flacidez para enrijecer esse tecido, porque você faz um aumento mesmo do tecido muscular com o aparelho. Você pode fazer abdômen, você pode fazer a região do glúteo, você pode fazer perna, face interna e face externa de coxa. E já existem projetos aí para fazer, você pode fazer no braço também, e já existem projetos aí que você pode unir as tecnologias e fazer um tratamento legal. Lembrando que sem dieta, um acompanhamento, nada Isso é fundamental, Nala. Fundamental. Importantíssima essa sua colocação, que não existe um milagre. Não tem milagre. O paciente chega lá, acha que vai ficar totalmente passivo, só numa máquina, e a máquina vai resolver o problema, dando total solução à questão da gordura localizada, da flacidez, enfim, dieta é muito importante, a reposição hormonal, dependendo da idade, é muito importante. Nala, eu achei que essa colocação sua da análise médica antes do procedimento é muito importante, porque a gente vê muita gente, às vezes, procurando não médicos, e às vezes, não que não possa ser feito, pode, mas escutar a queixa e direcionar o melhor tratamento faz muita diferença. Com certeza, porque o paciente, principalmente a idade em que a gente tem essa procura, a idade maior, é uma idade em que a gente já começa a ter algumas comorbidades, então a gente tem que tomar realmente muito cuidado, porque não é uma receita de bolo que você vai lá e coloca todo mundo na máquina. Não é bem assim, existem contraindicações, existem algumas situações em que esses tratamentos são contraindicados, então é muito importante um acompanhamento médico. O médico assistente, ele tem que ter uma visão muito, muito grande desse paciente, e até, às vezes, tem pacientes que a gente pede realmente uma indicação do médico assistente, se não tem nenhuma contraindicação. É muito importante saber os medicamentos que ele usa. Normalmente, essas tecnologias, elas trabalham muito com sucção e com pressão. Existem alguns tipos de urticária que se agravam com esse tipo de tecnologia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E talvez eu vivenciando, né, eu não vou aqui falar a minha idade, né, mas eu vivenciando tudo isso, e eu vi exatamente como o nosso corpo ele muda. E na mulher, a mulher é muito mais prejudicada que o homem. Essa mudança brusca no homem, ela não acontece, ela é gradativa e um pouco mais tarde. Na mulher, não. Então, a gente, após os 30 anos, a gente até tem essa questão do colágeno, que eu falo muito, existe um declínio muito grande do colágeno e dessas funções, eu acho, fisiológicas, sabe? Então, os hormônios começam a cair e nós somos totalmente movidos por hormônios, senão a gente não teria esses hormônios. Então, eu acho que é uma questão de opção. Se você quer envelhecer e ter essa vida, esse corpo, a vida um pouco mais saudável e um pouco mais ativa, né? Porque também declina até a nossa vontade, né? Às vezes a gente não tem esse pique todo. Então, se você quer isso, você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma opção. E não tem como a gente usar o nosso sistema fisiológico para isso. Eu acho que a gente precisa de ajuda. Voltando um pouco na parte do ultrassom microfocado,
questão que a gente sempre recebe muito, e eu no consultório, que eu acabo encaminhando para vocês, dermatologistas, é a questão facial da papada. Em média, quantas sessões, Narla, que você consegue, com esse aparelho, ajudar muito a melhor estética? Então, o ultrassom microfocado, se ele bem indicado e é um paciente que tem indicação para ele, às vezes você faz só uma sessão. Que beleza, né? Porque se não tem muita flacidez, sim, porque a papada, a gente tem que lembrar que ela sofre ação da gravidade. Então, se você tem muita flacidez e não tem um tecido ali que a gente fala para colabar, às vezes, sendo mal indicado, você não vai ver resultado. Então, são coisas, como eu falei, não adianta você simplesmente ter a máquina e sair aplicando. É um conjunto. É um conjunto. Às vezes, você pode aplicar, por exemplo, popularmente é conhecido como enzimas, né? Mas você pode, por exemplo, fazer uma injeção de substâncias lipolíticas, né? Que vão quebrar essa gordura. No caso, ou fazer a lipo, né? A Sim. lipo de papada. E depois usar o ultrassom microfocado para fazer aquele acabamento. Eu falo, ultrassom microfocado, ele veio para fazer acabamento, para dar aquela beleza, aquela naturalidade. Mas ele não vai eliminar. Mas, como eu falei, se ele bem indicado, você faz 1 ou 2 sessões e depois faz uma manutenção anual. É como aquele investimento anual que você vai fazer para manter a pele, aquele up da pele, né? A pele elevada. Pálpebra também, né? Que a gente já começa a ter muita flacidez. Se bem indicado, como eu falei, os resultados são muito bons. Doutora Narla Aniquino, muito obrigado a presença. Eu que agradeço, uma honra estar Dicas aqui. valiosas aí para o público em casa. O programa fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais. Quer compartilhar essa entrevista com um familiar, um amigo? Vai lá no Facebook da TV Sol, você vai encontrar todos os programas. O nosso Instagram também com muito tema, muito assunto. Lembrando do podcast, esse conteúdo em áudio para você escutar na academia, enviar para o pai, para a mãe, para o amigo, enfim, não ficar de fora de nenhuma dica. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!